Qual a lição, foi o Sérgio Luiz que mandou, qual a lição mais importante que você aprendeu no estudo sobre a história da igreja? Caramba, velho! Boa pergunta. Sérgio Luiz. De quem que foi essa pergunta aí? Sérgio Luiz. Sérgio Luiz. Sérgio Luiz. Que tá no nosso grupo do Telegram, que se você... Tem gente que é membro e não tá no grupo do Telegram, meu bebê. Por favor, né? Seja membro e entra no grupo do Telegram, porque senão não faz muito sentido. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, tem várias lições que dá pra tirar, mas uma que eu gosto muito é que a história da igreja traz maturidade pra gente. A gente sendo a última geração agora, acho que tem muita gente patinando, muito líder patinando, assim, com a igreja, com o entendimento das coisas, porque eu não estudo história da igreja. Então, por exemplo, até heresia. Tem heresia hoje que tá na moda, às vezes, sabe? Que Heresia surge. que tá na moda. Heresia Mas na que moda? é velha e já foi refutada. Mas a pessoa não estudou a história da igreja e caiu. Dá um exemplo de heresia da moda hoje. Não, vou dar um exemplo de algo que está surgindo muito forte. Islamismo. O islamismo está crescendo demais. A gente tem na história da igreja um pai da igreja que escreveu, na época, um tratado apologético contra o islamismo e tal. Um debate teológico, vamos dizer assim, né? Uma defesa teológica. A favor do cristianismo. Um exemplo. Deixa eu ver outro. O que mais? Trindade. A gente não sabe quase nada sobre Trindade, fala tudo errado sobre Trindade, é uma das doutrinas mais estabelecidas na história da igreja, estudada, Como sabe? assim fala errado sobre Trindade? A gente não entende a relação, 3 pessoas, um só Deus, acha que Deus é um Deus menor, que aí já seria Testemunho de Jeová, né? Testemunho de Jeová pensa assim, Aqui que Deus- Jesus foi criado. Jesus é um Deus menor. Isso, é quase que um anjo, Um assim, foi um ser semideus. criado. Que Jesus foi criado. A gente não pode falar que Jesus foi criado. Porque aí a gente limita e ele deixa de ser Deus. Sim. E aí quem faz muito isso é o... Como é que eu falei agora? Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová. Mas é uma heresia do início da história da igreja, chamada arianismo, que deu o primeiro concílio da história da igreja, que é o concílio de Nicéia, falando, não, Jesus, ele é 100% Deus. Aí usa o termo gerado. A gente fala, Jesus, ele é eternamente gerado. É o jeito correto de falar, né? Pra gente não diminuir Jesus nessa equação aí da Trindade. Sim. Espírito Santo também, a gente tem... Depois que falou muito sobre Jesus, falou sobre o Espírito Santo. Tem gente que acha que o Espírito Santo é uma pomba, uma força, uma fumaça. Uma energia. É uma pessoa, é Deus, é uma pessoa da divindade. Achei que fosse um arrepio. O que eu sinto do culto. Então, são doutrinas que são tão ricas na história da igreja, sabe? Que as pessoas não... Outro exemplo que eu sempre falo. A galera gosta muito de grupo pequeno. Eu acho ótimo, igreja grande que tem grupo pequeno. A gente também trabalha dessa forma. Só que tem gente que acha que isso é super moda, isso é super antigo, sabe? Desde o século XVI. Século XVI, o pessoal já estava fazendo reunião em faculdade, né? Olha aí. E acha que é a última coisa. Então tem muita riqueza na história Mas da a igreja. própria igreja de Atos já mostra que era nas Sim, casas. é verdade, De casa sim. em casa. Sim. Nas Mas cidades. grupos assim... É porque, por exemplo... Mais organizado de forma contemporânea agora, Isso, né? que o Tendo uma pietismo- igreja e tal, e ela e a partir dali, Exatamente. após a reforma, né? Aprofundar a palavra em casa e tal. Então, alguns exemplos seria isso. Então, eu acho que traz maturidade pra gente, estudo de história da igreja, sabe? A gente vê onde as pessoas erraram ou onde as pessoas acertaram e isso torna um trilho pra nós. Até falo de coisa negativa, mas também de coisa positiva. Sim. Quais foram os avivamentos que a gente teve na história da igreja que foram legais, que deram certo? O que essas pessoas fizeram? Não é que a gente vai copiar, né? Fazer uma fórmula. Mas são coisas que nos inspiram. Quer ver uma coisa que eu estou pensando direto? Muita gente nem sonha com avivamento, não deseja avivamento, não sonha com coisas sublimes, porque elas nem sabem que pode acontecer. Elas nem sabem que pode acontecer de uma cidade inteira ser tomada por um avivamento e, sei lá, milhões de pessoas converterem ao mesmo Que é tempo. falta de acessar a história da igreja. Falta de acessar. Isso numa coisa grande. Agora, numa coisa pequena, assim, né? Olhando mais microscopicamente. Tem gente que tem uma vida super fraca, assim, de oração e tal. Às vezes, lê a história de alguém da história da igreja, que teve uma vida com Deus. Pô, esse cara conseguiu ter essa experiência com Deus. E ele... Eu sou igual a ele, então eu também posso. Reaviva a pessoa. Reaviva. Né? Então, é acessar esse baú, né? E de você acha que herança. a história da igreja cai como exemplo a história de Israel? Tudo muito cíclico. Passou por um período, aí Israel tinha muito essa questão de, passou por um período de maravilhas, de contato direto com Deus, aí se perdeu aí na idolatria, daqui a pouco volta, depois de um período de tribulação. Acho que é muito assim? Eu não diria que é 100% cíclico, porque a gente deve falar que a história é mais linear, porque a gente está indo por um lugar. Sim, existe mas, eu diria quase como o efeito pêndulo. A gente vê momentos na história, por exemplo, reforma. Teve a reforma e a reforma restaurou muito a questão da palavra, né? A Bíblia na língua do povo, a doutrina e tal.
E foi ótimo. Aí depois você vê que o pêndulo vai pro outro lado. As pessoas que eram da palavra começam a ficar só da palavra. E não tem aquela experiência do coração, da espiritualidade. Aí você vai ver surgir movimentos focados mais no coração, que é, por exemplo, o pietismo, da época depois os morávios, John Wesley, que é aquela coisa. O John Wesley pregava assim, pregava nas igrejas. Será que você é convertido? Como é que um cara chega numa igreja e prega? Evangeliza, isso, né? Evangeliza as pessoas. Porque tinha um monte de gente lá que não era convertido, porque ser cristão era ser cristão socialmente. Então ele está pregando para o coração. Aí você já vê uma ênfase no coração. Então a gente chama de efeito pêndulo, né? Tá caminhando para um lugar, mas fica a gente vê que realmente tem esses... E momento de decadência, tem isso mesmo. Parece que a vida cristã faz parte de um ciclo, né? De 3 fases, assim, eu sinto. Que é de... Olha o 3, hein? O primeiro que eu considero que é pão, que é... Não, na verdade eu considero, assim... Conversando com os amigos, assim, falando, cara, parece que é mais vinho, é mais sobrenatural, é mais... A hora que você descobre que Deus é Deus mesmo, você fala, cara, eu senti um negócio, nossa, aconteceu tal coisa, me falaram, eu ouvi, fui curado. A pregação foi pra mim. Ele tem um encontro com o sobrenatural, nossa, falaram minha vida, ele tem uma experiência espiritual. Então, e depois parece que, depois de um tempo nessa estação, a pessoa vai para um ciclo de pão, que é mais fundamento, que é mais de conhecimento, que é mais... E depois ela meio que entra num terceiro ciclo, que é meio de ceticismo. Ele fica meio cético de tudo aquilo que ele aprendeu, de tudo aquilo que ele sentiu. Só que de repente ele rompe e volta para esse lugar. Então eu falo assim que a vida cristã, ela tem esse ciclo que o problema é parar em um deles, né? O que parou só no vinho não ficou profético, mas ficou patético. O que parou só no pão não ficou fundamental, não ficou frio para danar, ficou com a letra mata. E o que parou no ceticismo virou desigrejado e o amos de fora detestam de dentro, né? Sim. Parece que, pelo que você está me falando aí, a história da igreja também, ela caminha por elementos assim, né? Tem onde o pêndulo vai... Sim. Tem esses ciclos, né? Que acaba se repetindo. Isso, na Reforma a gente vê muito essa questão da palavra. Mas assim, eu também não divido muito, porque na Reforma tem muita espiritualidade. Eles falavam de Espírito Santo. Você vai ver os puritanos, a espiritualidade puritana é a coisa mais linda do mundo, assim. Dá até pra gente dizer que tem gente que tinha experiências com o Espírito Santo lá. Não sou especialista no assunto, mas tem. Então, eles tinham a questão da espiritualidade. Então, eu não divido bem certinho, assim, mas dá para perceber assim, essa ênfase na palavra, depois essa ênfase mais no coração, o Espírito Santo. Tem um livro que chama Século XX, o Século do Espírito Santo. De tanto que se falou sobre a pessoa do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo era muito forte. Então, realmente tem, assim, é meio categórico a coisa, né? A gente nunca fecha, porque tinha gente ali no meio que era diferente, mas tem isso mesmo. Eu estava num treinamento, anos atrás, de um evento do MDA, do Web Uber, e era numa PIB. E aí já estava ali no segundo, eram 4, 5 dias, assim, eu fui acompanhar um grupo de pastores. E aí, chegou no segundo, terceiro dia, assim, eu fiquei olhando, comecei a apontar para meus amigos, assim, tinha 700 pastores. Eu falei assim, mano, vocês estão vendo o que eu tô vendo? Os caras, cara, tô. O pastor que estava pregando era o Marcelo Toschi, pastor lá da Amor e Cuidado de Araçatuba. Eu falei assim, cara, ele está apresentando o Espírito Santo para os pastores. E ele, eu falei, não acredito. E assim, realmente, ele contando a experiência dele de já pastor, uma batista, e que ele achou um estudo lá nas coisas dele sobre o Espírito Santo, e ele resolveu passar essa série para a igreja, e ele passou a série inteira. E quando ele terminou a série, ele teve um encontro com o Espírito Santo na casa dele e falou assim, beleza, você falou tudo sem mim. Você vai ensinar de novo agora, mas comigo. Caramba. E aí ele começou a ter experiências assim e começou a avivar o ministério dele. E ele, mas a igreja, uma teologia a igreja toda, aceitou isso? Uma assim? teologia toda que não permitia, assim, o concílio da igreja, um monte de coisa. Assim, mas assim, o que eu mais achei interessante, e eu falava assim, mano, peraí, tem 700 pastores. Com um pastor contando o testemunho dele, já pastor, conhecendo a pessoa do Espírito Santo. E, cara, os pastores recebendo, indo pra frente. Porque muitos ali eram dessa veia de igreja, assim. Falei, cara, eu falei, cara, eu achei que eu ia passar pela terra, não ia ver esse evangelismo aí. Quando que